Zubeldia Alegria, segura a onda, irmão. Ó, menos. Empatou, tá bom. Como é que tá o calendário do futebol brasileiro? Você parou pra olhar isso, Zubeldia, como é que tá o calendário do futebol brasileiro? Você viu que tem um monte de jogo atrasado, você viu que teve uma tragédia no Rio Grande do Sul e que a CBF tem uma dificuldade enorme para compor todos os jogos que estão programados, não só para a competição do Campeonato Brasileiro, mas para as competições sul-americanas também. Então, reclamar de calendário é chororô que não cabe nos dias de hoje, beleza? Rapaziada, vamos lá. Cara, como falou merda, hein? O Ivan Moré. Faz parte, todo mundo fala besteira. Eu aqui, vários vídeos que eu faço, depois eu vou ver o vídeo novamente, eu falo, nossa, nem eu concordo com isso que eu falei. Não sei por que eu falei tal coisa. É normal, faz parte falar merda. Mas assim, o Ivan Moré, ele quis dar aí um sermão, né? Uma puxada de orelha. Ele deu uma carteirada no Zubeldia. E assim, vamos fazer uma análise, rapaziada, pra ver se o que o Ivan Moré disse é um fato. Porque o que o Zubeldia disse é um fato. O que o Zubeldia falou, realmente, foi o que aconteceu. O Corinthians na semana passada jogou na terça e o São Paulo na semana passada jogou na quinta. O clássico foi no domingo, então o São Paulo teve 2 dias a menos de descanso do que o Corinthians. Isso daí, um fato consumado, né? E aí o Ivan Moré veio falar sobre a questão lá no Rio Grande do Sul, a tragédia e tal. Falou de problemas da CBF pro calendário dos times, enfim. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui para ver se o Ivan Moré ele falou uma realidade. Ou se ele falou uma merda. Pra mim ele falou uma merda, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. O Corinthians, ele enfrentou o Botafogo na Neoquímica Arena no dia 1/6. Esse foi o último jogo do Corinthians antes da data FIFA. E aí teve esse período, né, de, se eu não me engano, 11 dias em que as equipes brasileiras não entraram em campo. Teve os jogos da seleção brasileira, a gente sabe como funciona a data FIFA. Aí beleza, teve esse último jogo no dia 1. Depois o Corinthians ele voltou a atuar no dia 11/6 contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Beleza, foi numa terça. Agora vamos falar em relação ao São Paulo. O São Paulo ele jogou contra o Cruzeiro no dia 2/6. O último jogo do São Paulo antes dessa parada da data FIFA. Depois o São Paulo voltou a entrar em campo no dia 13/6 contra o Internacional. Se eu não me engano, o jogo foi lá em Criciúma. Mas aí o Ivan Moré ele veio falar a respeito de problemas da CBF para montar, né, o calendário ali das equipes devido à tragédia que aconteceu, enfim. Mas, irmão, qual o motivo, de verdade mesmo, qual o motivo da CBF não ter colocado os 2 jogos na terça-feira? Eu não estou falando aqui que o São Paulo não ganhou do Corinthians porque o Corinthians descansou mais, nem acho. Isso aí não tem nada a ver, não estou falando disso. Eu estou tentando entender a questão do sermão aí do Ivan Moré. Porque não tinha motivo para as 2 equipes não jogarem na terça-feira. Porque o Corinthians ele foi enfrentar o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E o São Paulo ele foi enfrentar o Internacional lá em Criciúma. Os 2 jogos poderiam ser na terça. Eu até poderia entender o que o Ivan Moré disse, caso as 2 equipes, tanto São Paulo quanto Corinthians, tivessem esse jogo do meio de semana, né, da semana passada, em casa. Aí beleza, não tem como fazer jogo no mesmo dia de 2 times de massa, né? Aqui do estado de São Paulo, porque é perigoso, a gente sabe como que é e tal. Aí eu até entenderia, porque aí na quarta-feira não pôde ter rodada, né? Era jogo da seleção, não tem rodada do Campeonato Brasileiro e de nenhum outro campeonato aqui na América do Sul em dia de jogo de seleção, então tá tudo certo. Não daria para ser na quarta-feira. Mas como as 2 equipes, tanto São Paulo quanto Corinthians, jogaria fora de casa na rodada da semana passada,
Por que a CBF não colocou na terça-feira para ficar em igualdade o período ali de descanso das duas equipes? Então o Zubeldia tá errado em comentar sobre isso? Ele tá errado em ter falado aí um fato, uma verdade, que realmente o Corinthians ele teve um período maior de descanso em relação ao São Paulo. E principalmente quando o assunto é clássico, deveria ter um nível de igualdade. Sim, ele falou algo contundente. E aí o Ivan Moré, deu até pra perceber pela expressão dele, ele falou até com um pouco de raiva, né? Você percebeu ali, ele falando, enfim, ficou irritadinho com o Zubeldia, cara. Ficou bravinho com o Zubeldia, eu não sei porquê. Sinceramente. Então, na minha opinião, o Ivan Moré, ele falou uma grande merda. O Ivan Moré, eu até acho ele um bom comentarista. Na maior parte do tempo eu nem acho que ele é clubista nem nada. Mas nessa daí ele foi. Nessa daí ele quis lacrar pra cima do Zubeldia. Pelo menos é essa a minha visão, rapaziada. É essa a minha opinião. Nem acho que o empate foi por causa disso. São Paulo vacilou. São Paulo moscou. O Luciano quis fazer gracinha. Os caras foram lá, fizeram o gol na falha do São Paulo. Tá tudo certo. Não tem que ficar dando desculpa. Ah, empatou porque descansou menos. Não é isso. Não é isso. Mas a CBF deveria sim, principalmente quando for clássico, ter ali essa questão aí em igualdade entre as duas equipes. E o Zubeldia, ele mandou o papo, ele falou a real. Então, na minha opinião, quem chorou, quem tá chorando, é o Ivan Moré. Ele sim. Eu queria ver, então, se fosse ao contrário, o que ele ia falar. Se aí o treinador do Corinthians tivesse comentado algo semelhante ao que o Zubeldia disse. Eu queria ver se ele iria querer dar essa carteirada no Antônio Oliveira, se tivesse sido ao contrário. Se o Corinthians tivesse tido apenas 2 dias de descanso entre uma partida e outra, e o São Paulo 4 dias. Sinceramente, eu queria ver. Enfim, rapaziada, é isso. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês pensam sobre o assunto. Não é só a minha opinião que importa, só tô falando o que eu acho. Enfim, tamo junto e um abraço a todos.